Salve galera, Thiago Barbieri falando aqui para vocês. Hoje eu vou trazer um pouquinho da minha história e da história da Concentrado, explicar o porquê que eu estou lançando agora um canal no YouTube, assim como também estou lançando um podcast, dois novos canais onde eu vou produzir conteúdo e trazer mais informações para vocês sobre comportamento animal, sobre o adestramento positivo, assim como eu já tenho feito nos últimos 3 anos com o meu Instagram, @concentrado. Se você ainda não segue, pode ir lá seguir. Da mesma maneira, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Procure nosso canal no podcast Concentrado no Ar, distribuído aí nos principais players de podcast. Tá? Eu tenho 39 anos, minha primeira formação é em jornalismo, onde atuei por 17 anos da minha vida, com muito orgulho, aprendi muito, mas chegou um momento em que eu decidi fazer uma transição bastante radical de abandonar o jornalismo e começar a atuar com adestramento e com comportamento animal. E aí eu decidi fazer esse vídeo justamente inicial para trazer essa explicação para vocês entenderem um pouquinho quem sou eu, o que eu faço, o que eu já fiz, e eu pedi ajuda de vocês para construir a pauta do que a gente vai conversar hoje aqui. Eu deixei aberto lá no meu Instagram a caixa de perguntas para que as pessoas mandassem dúvidas que tivessem sobre mim, curiosidades, ou sobre a empresa, sobre a Concentrado. E aí eu vou batendo esse papo aqui com vocês já, respondendo também essas perguntas. E aí eu vou juntar, na primeira resposta aqui, já vou juntar duas perguntas, né? A primeira do Valdemar Pise, grande Pise, obrigado pela participação, e a outra do Thiago Domenici, muito obrigado, meu irmão, também por colaborar e prestigiar meu trabalho como sempre. Os dois perguntam um pouquinho, eu vou resumir, né, como foi a minha trajetória, por que eu iniciei a carreira de adestrador, e qual foi o desafio, né, as dificuldades para fazer essa transição entre duas carreiras tão distintas, né? Então, vou fazer um pouquinho esse resumo. Eu comecei estudando jornalismo em 2000 na Universidade Mackenzie, me formei em 2004. Já nos primeiros meses, nos primeiros semestres da faculdade, já comecei a atuar com estágios e algumas atividades, breves trabalhos, na verdade. E em 2002 comecei profissionalmente no rádio, ainda como estagiário, claro, mas passei por diversas funções dentro do rádio. A primeira emissora que abriu as portas para mim foi a Rádio Eldorado de São Paulo, onde foi a minha grande escola, onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei sobre rádio. Comecei como rádio escuta, como estagiário, depois fui para edição, para reportagem, apresentação, enfim. Passei por todos os processos dentro da redação. Depois eu fui para a Rádio Band News FM, onde recebi um convite para fazer parte desse novo projeto que estava começando. Fui um dos primeiros, né, da primeira equipe de jornalistas da Rádio Band News FM. Depois eu trabalhei também na Rádio USP, na Rádio Bandeirantes, foi onde eu encerrei o meu ciclo no rádio. Trabalhei quase 3 anos lá, voltando ao Grupo Bandeirantes. E saí de lá em 2010, no finzinho de 2010. Segui para comunicação corporativa. Era um novo desafio, uma vida totalmente diferente, uma rotina que eu nunca tinha vivido. Fui buscar esse desafio, apesar de ter ainda a paixão pelo rádio, que era um veículo encantador e que eu sou realmente doente desde moleque, ouvindo futebol, ouvindo notícias, enfim, faz parte da minha cultura. Mas era hora de dar um outro passo na minha
profissão, fui buscar essa atividade dentro da comunicação corporativa, que me trouxe muito conhecimento, me trouxe contato com grandes empresários, me trouxe uma vivência diferente do que eu tinha na redação, no dia a dia, nas ruas, na reportagem, enfim. Mas depois de alguns anos, eu já não estava mais tão feliz como eu era fazendo o que eu fazia. E aí comecei em 2016, na verdade em 2015, comecei a pensar num plano B. Comecei a estruturar uma mudança radical na minha vida. Fui fazer um MBA em gestão de negócios, onde eu quis buscar conhecimentos de administração, conhecimentos financeiros, conhecimentos dessa parte de inovação, de empreendedorismo, porque afinal eu já estava com a ideia do adestramento na minha cabeça, né? Então, a minha paixão por animais, ela vem desde o berço. Quando eu nasci, meu primeiro cachorro era um pastor alemão, uma fêmea que se chamava Átila, e ela cuidava do meu berço ali o tempo inteiro, não deixava que ninguém estranho se aproximasse. Era uma cadela dos meus avós paternos, né? Depois eu cresci, meus tios começaram a criar labradores num sítio em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Então passei praticamente a minha infância inteira convivendo diariamente com os cães ali, principalmente no período de férias escolares. Então a minha relação com os cães vem desde o berço. E essa paixão por animais foi crescendo a cada dia, né? Depois a gente teve em casa ainda um salsichinha, né, que se chamava Minhoca. Era uma fêmea muito engraçada, uma cachorrinha serelepe de tudo. E agora a gente tem o Mouse Beer, que é um vira-latinha, já vai fazer 17 anos, aliás, ele fez 17 anos. Um cachorrinho que nos ensinou muita coisa. Ele era um cachorro medroso, ele tinha alguns traumas, a gente resgatou ele, enfim. Então eu sempre tive essa relação com os cães e sempre tive o sonho de trabalhar com cães. Mas eu não queria ser veterinário, eu não queria trabalhar com essa parte da saúde, não queria ter, na verdade, a responsabilidade de um dia ter que sacrificar um animal ou de cuidar de doença, enfim, não era o que me atraía. E aí comecei a ler, comecei a pesquisar e descobri a questão do comportamento animal, né? Então já no MBA eu fiz o meu TCC voltado para criar uma empresa de adestramento e eventualmente aí, lógico, no plano de negócios tinha previsões a médio e longo prazo. Então você pensa numa franquia, você pensa em parcerias, você pensa em sociedade, enfim. Tudo isso estava estabelecido naquele plano, mas eu queria atuar solo inicialmente. Isso foi em 2016, quando eu terminei o MBA, e fiz o meu primeiro curso de adestramento online com o Tomás Spiegel. Perdão. O Tomás é um adestrador que tem muitos anos de carreira, muito conhecido aqui no Brasil. Ele é do Sul, né, do Paraná. E através da plataforma dele, Adestrador Online, eu busquei o meu primeiro curso. Ainda era um curso focado mais para tutores, não era um curso ainda profissionalizante, mas me deu um conhecimento interessante já, alguma base. E aí eu comprei o livro dele, comecei a estudar e depois fui buscar um curso realmente voltado para formar profissionais, né, para criar uma base mais sólida para poder iniciar dentro dessa carreira. Então eu fiz toda a parte, o curso completo
com a Tudo de Cão, fiz a minha formação com eles. Acabou que eu não quis, não conciliou, não bateu, eu não fui para a franquia da Tudo de Cão, mas todo o processo de aprendizado que a gente fez com eles durante 4 meses intensos, né, onde eu já tinha me desligado do jornalismo, já tinha pedido demissão e me dedicado exclusivamente a isso, a essa formação. Eram 24 horas pensando em cachorro, lendo livros, estudando e fazendo as atividades que me eram propostas, né? Então, eu agradeço muito por essa base que eu tive deles. E em 2018, em janeiro de 2018, foi quando eu já abri a Cão Centrado para atuar, né, iniciar o meu voo solo dentro do adestramento. E a partir daí, lógico, a gente está sempre buscando novos conhecimentos, novos cursos, outras referências. O comportamento animal é uma ciência não exata, é muito dinâmica, então a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, a gente precisa buscar sempre novos conhecimentos. Eu comecei a estudar comportamento animal em 2016 e não parei de estudar até hoje, e não vou parar de estudar enquanto eu estiver atuando com os animais, né, com o comportamento animal. Então acho que deu para fazer um resumo aí dessa minha trajetória, né, respondendo ao Valdemar Pise e ao Thiago Domenici. E agora a segunda pergunta aqui, já falei um pouquinho sobre isso, né, mas posso complementar também, do Paulo Ranieri. Obrigado, Paulinho, por mandar a pergunta. Que tipo de curso de formação que eu tive que fazer para iniciar nessa profissão e o que eu consegui aproveitar do próprio jornalismo dentro do adestramento. Então, a formação começou com os cursos que eu já mencionei agora há pouco, mas não pararam, né, como eu venho falando. Então, já fiz cursos específicos sobre reatividade, sobre enriquecimento ambiental, sobre comportamento animal, sobre metodologias de treino, enfim, buscando referências sempre os principais profissionais aqui do Brasil e do mercado internacional, né? Profissionais que vêm agora aqui para o Brasil com mais frequência, né? O adestramento positivo aqui, ele começou a ganhar força há cerca de 20 anos e agora ele está bem consolidado. Então a gente tem uma produção de conteúdo muito grande dos profissionais aqui e grandes profissionais reconhecidos fora do país que vêm para cá para ministrar cursos, palestras, seminários, e a gente tem que estar envolvido sempre nisso, buscando formas de aprimorar nossa técnica, de aumentar nosso conhecimento, de enriquecer nossa experiência. É lógico que o contato direto com os cães é uma faculdade diária, né? A cada cachorro, cada indivíduo que a gente tem contato, a cada família, a cada ambiente diferente que a gente frequenta, a gente aprende um pouco, aliás, aprende muito, muito mais do que a gente ensina. As pessoas podem achar que não, mas a gente aprende muito em cada residência que a gente atua. E essa é a formação, né? Aqui no Brasil não tem uma regulamentação da profissão de adestrador, então a gente tem sempre que buscar as melhores referências para continuar nosso desenvolvimento. O jornalismo me ajudou muito e me ajuda muito no meu dia a dia, porque eu tenho uma noção em termos de vídeo. Quando eu estou filmando uma aula, eu sei exatamente o que eu quero capturar, né? Eu tenho uma visão jornalística do que eu quero narrar, do que eu quero contar de história quando eu for fazer alguma publicação ou quando eu for mostrar para um aluno
onde ele acertou, aonde ele precisa melhorar, onde a gente ainda tem alguma deficiência, enfim. Então, o trabalho com imagem, com vídeos, e a própria forma de me comunicar nas redes sociais, eu acho que vem dessa minha formação de comunicador, né? Eu continuo trabalhando com comunicação, na verdade, né, Paulo? Então, antes eu me comunicava diretamente com as pessoas, com os ouvintes, com os empresários, com as grandes marcas, né, dentro da comunicação. E agora eu continuo me comunicando com as pessoas, com as famílias, mas também com os cães, e ensinando como as famílias se comunicam com os seus animais de estimação. Então, acho que essa é uma herança que eu vou levar sempre comigo, né? A forma de tratar, a forma de enxergar o que eu estou passando ali na aula. Eu tenho uma visão jornalística crítica também e que me ajuda a fazer análises e fazer as minhas publicações, produzir conteúdos, como eu estou fazendo agora aqui no canal. E aí eu já emendo, né, mais uma pergunta aqui da Sabrina. Sabrina, obrigado pela pergunta, né? Então, o que a gente vai trazer de conteúdo aqui no YouTube, no canal do podcast, no nosso Instagram? Como que eu faço, né, para dividir meu tempo com as aulas e a produção de conteúdo? Na verdade, as coisas estão interligadas, né, Sabrina? Eu produzo conteúdo dentro da minha aula, né? Na verdade, quem produz para mim são os alunos, né? A gente faz as orientações, a gente mostra os exercícios e eu gosto muito no meu Instagram de trazer os alunos trabalhando com os cães, né? Eu não gosto de mostrar eu treinando com o cachorro, né? Não porque eu tenha vergonha ou qualquer coisa do gênero, mas porque eu acho que as pessoas não querem ver um treinador, um profissional que é capacitado treinando, né? Porque na vida real eu vou colocá-las para treinar com os próprios cães, né? Então eu gosto de mostrar muito os tutores treinando, quando acertam, quando erram, quando eles evoluem e os cães evoluem junto. Porque quem está consumindo esse conteúdo, né? Os seguidores no Instagram e agora aqui no YouTube, também no podcast, as pessoas vão se identificar com isso, né? As pessoas vão ver que é possível melhorar a relação com os cães, melhorar, criar um laço, um vínculo cada vez mais forte de confiança, sem a necessidade de uso de força, de imposição, de qualquer coisa ligada a esse gênero, né, de aversivos, e que é possível que as pessoas façam isso, né? Então a gente quebra um pouco também esse mito que as pessoas querem que eu vá e coloque a mão, ou qualquer profissional, né, o adestrador, você que é o profissional, você vai lá, coloca a mão e a gente faz o toque mágico, resolve o problema. Na verdade, não. A gente vai construir em conjunto, eu, as famílias e os cães, né, os novos comportamentos que a gente trabalha. Então, acho que deu para responder, né, Sabrina? Obrigado. Uma outra pergunta aqui é do nosso aluninho, Bento Baby Cão. Ele perguntou de onde vem o nome Cão Centrado, qual foi a inspiração para a marca. Bento, um beijão para você, para a Gabi, para o Fê, o papai. Cão Centrado, o nome foi uma discussão, né, um brainstorm que eu tive aqui em casa com a minha mulher. A gente estava pensando vários nomes e aí eu tinha sugerido Concentra Cão. E aí ela falou, por que a gente não inverte? Por que não faz cão centrado? E aí, poxa, deu um estalo, eu achei bacana.
comecei a testar o nome e eu achei que era muito legal, porque também tem uma sonoridade boa, tem um- um- uma dupla interpretação, né? É, ele pode ser concentrado, ligado à concentração, né? É o cachorro concentrado. E também ele pode ter a interpretação da semântica da palavra separada, né? Cão centrado, que é também um dos objetivos, um dos valores que a gente prega, né? Um cão mais centrado, um cão mais equilibrado, né? Um cão que tem um comportamento sociável. Então acho que o nome surgiu assim dessa sugestão da minha mulher e obrigado, Carol. Foi a dica de ouro aí. E a logo, a marca, né, foi inspirada no Mouse Beer, esse meu amiguinho, que vai estar comigo para sempre. E quem fez a marca foi o Felipe Cretella, meu primo. Ele é da área de publicidade, marketing, então ele tem uma habilidade muito grande com desenho e ele é especialista, né, em criar animações. Então eu passei para ele toda a ideia do que eu ia trabalhar, do que eu gostaria de trabalhar. Ele me fez vários desenhos muito legais de cachorro, mas eu falei, putz, eu queria que tivesse a cara do Mouse Beer. E aí eu mandei uma foto para ele, ele fez um esboço e aí surgiu a nossa logo da Concentrado. Fê, brigadão, ficou show de bola. Acho que todo mundo reconhece a nossa logo. E aí a inspiração foi o Mouse Beer, né? Com certeza. O cachorro que eu convivi por mais tempo, né? Ele tem 17 anos, como eu já contei, e fazia todo sentido para mim, né? Ter comigo o Mouse Beer, né? Que é um cachorro super do bem, que traz uma mensagem muito legal. Certo, Bentinho? Respondida a pergunta? Obrigadão, um beijo para vocês. A próxima pergunta é do Gustavo Brigato, um grande amigo também, parceiro, jornalista. Ele pergunta como que eu me adaptei aqui na Concentrado com o negócio depois da pandemia, com as restrições que a gente está vivendo na quarentena. Então, eu agradeço a pergunta aí, Gustavo. A gente, eu tenho um modelo de negócios que ele é prioritariamente o atendimento presencial. Mas eu já fazia também atendimentos online, não era o carro-chefe, não era o grande foco de divulgação, porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, gosto de estar em contato com as famílias, mas eu sempre soube utilizar ah, e soube da importância das ferramentas que a gente tem hoje para poder ajudar alguém à distância, fazer um adestramento online. Tinha feito alguns casos, inclusive, principalmente, na verdade, com alunos que já tinham uma base comigo presencial e precisavam de alguma ajuda pontual, e a gente fez um trabalho online. Então, acho que a grande mudança que teve foi justamente essa. Eu comecei a investir muito mais no formato online, porque a gente não podia sair de casa, a gente não podia ter contato com as pessoas, ainda não podemos, né? Apesar de já haver alguma flexibilização. Então, eu acho que o que foi a grande mudança para mim foi me reinventar em termos de como preparar uma aula, um conteúdo para as aulas online, né? Isso para quem nunca tinha tido nenhum contato comigo, nem com nenhum tipo de adestramento, né? Que é diferente de quando você já conhece a pessoa, já conhece o cachorro, já cria ali uma base de treinos, já cria uma base de fundamentos, de comportamentos, enfim, a pessoa entende muito melhor o que você pede quando
ela tem essa base. E quando uma pessoa começa do zero, e já começa no online, então a sua abordagem muda, a forma de você se comunicar com ela muda. Então eu tive que preparar, logo que começou a pandemia, eu fiquei algumas semanas é, sem dar aula nenhuma, né? Os alunos que estavam comigo presenciais, alguns quiseram manter a aula online, mas eu pedi um tempinho para preparar justamente o material. E aí eu fui buscar nos meus arquivos, nas aulas antigas, nos vídeos que eu tenho, enfim, para preparar conteúdo consistente e aí sim formar um novo modelo de aula online, diferente do que eu já dava, mas para contemplar as pessoas que já têm alguma experiência, ou já tinham alguma experiência e convivência comigo, da mesma maneira que eu vou contemplar as pessoas que estavam iniciando do zero. Então, esse foi, acho que, a principal mudança dentro da pandemia, né? E é lógico que a gente fica lamentando muito a falta de contato ainda com as pessoas. Não vejo a hora de voltar a atender presencialmente, mas a gente respeita muito a essa questão da saúde, né? E por mais que exista a possibilidade, e já tem alguns profissionais atuando presencialmente, com todo cuidado, com protocolos de higiene, mantendo distanciamento, enfim, eu ainda por questões familiares e pessoais preferi manter por mais um tempo os atendimentos online e está indo super bem, está rendendo bastante, os alunos estão satisfeitos. Eu estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado que a gente tem conseguido dentro desse processo. Tá bom, Gustavo? Valeu. Uma outra pergunta aqui do Tomás Molina, grande amigo também. Valeu, Tomás. Ele pergunta qual foi o caso mais difícil, mais interessante que eu já peguei. É difícil a gente falar um caso, né? Assim, cada caso é um caso muito especial para mim. Cada cachorro é um cachorro especial. Eu crio um carinho, crio uma relação de afeto com as famílias, de amizade. Então, cada caso, cada residência que eu entro tem uma história nova, né? E pode ser, às vezes, para quem tá vendo de fora uma coisa super simples, sei lá, ensinar o xixi cocô do cachorro no lugar certo, mas o que está envolvido por trás disso, né? A relação, né, do cachorro com aquela família, como que eles se comunicam, enfim. E a gente trabalha dentro desse contexto no dia a dia. Então, claro que existem casos que acabaram marcando, por exemplo, o primeiro cachorro reativo que eu atendi, que era uma cane corso de 8 anos, que não conseguia, mal conseguia sair para a rua, porque queria avançar em todas as pessoas e cachorros que visse, e a gente fez um trabalho muito legal com ela, eh, da mesma forma como um cachorro que era super sensível e acabou ficando reativo também com algumas coisas, e a gente fez um trabalho de mais de um ano com ele, porque ele teve, ao longo do processo, várias questões que a gente já estava, agora vamos finalizar, e aí acontecia alguma coisa, o Jake, né, então ele, por exemplo, uma das vezes que a gente já estava para encerrar, a família ia mudar de residência, então a gente fez uma adaptação da casa para o apartamento. Depois a gente já estava para encerrar novamente. Aí ele teve um problema que ele ficou com um trauma de barulho de ônibus na rua. Então a gente teve que trabalhar também com isso. Então foram várias questões que a gente trabalhou com ele em vários pequenos processos aí. Tem vários outros, né? Os filhotes todos são muito bacanas. Eles me deram a possibilidade de criar junto com a Aline da Conexão Canina as aulas em grupo de filhotes que a gente faz nos parques, uma aula de socialização muito bacana, de confraternização, enfim. Então, cada aluno que passa para mim é especial. Se eu falar um só, um caso que foi mais específico, é, eu vou estar sendo injusto com os outros, e não é isso que eu quero, tá bom?
Valeu, Tomás. Vamos lá, mais uma pergunta agora da Golden.Neguinha. Show de bola. Obrigado, Neguinha, pela pergunta. Como uma boa Golden, qual é a minha comida favorita? Comida japonesa é meu favorito. Se eu pudesse, comeria sushi todos os dias. É, lógico, acompanhado aí de uma boa sobremesa. De preferência que tenha alguma porção bem generosa de chocolate. Mas sushi definitivamente é a comida favorita. Obrigado, Neguinha. Pergunta aqui da Luana SCCP. Qual o time de coração? Não preciso nem falar, né? SCCP, igual você, Luana. Coringão na cabeça. Já fui muito mais fanático, né? Mas o Corinthians é um time que mexe muito com as emoções. Eu tive a honra de escrever um livro sobre o Corinthians quando eu era jornalista. Quando eu era jornalista, não, né? Porque a gente não vai deixar de ser, mas quando eu atuava mais no jornalismo, escrevi um livro contando a história do fim do jejum de 23 anos, né? Então o título de 77, que marcou muito a história da Fiel Torcida, tive a honra de escrever esse livro. E levo o Corinthians também no meu coração sempre, na pele, enfim. Ah, gosto muito também do Boca Juniors na Argentina, então tenho, eu vejo muita semelhança nas histórias dos dois times, né? Dois times populares, de massa, é, que, que têm seus ideais, né? Mas lógico que na final da Libertadores de 2012 eu não pensei um segundo se eu ia torcer para o Boca ou para o Corinthians, né? É, lógico que eu torci para o Coringão e sempre vou torcer, sempre vai ser a primeira opção. Valeu. Temos aqui uma pergunta do perfil Foot and Roll do Instagram. Qual a minha banda favorita e o estilo de música que eu gosto? Gosto muito de rock e blues, né? São, acho que os estilos que eu sempre ouvi desde moleque. Sou um músico frustrado, né? Tá aqui o meu violão, mas é, quando dá ainda arranho um pouquinho, brinco de tocar. Tive banda na faculdade, enfim. Minhas principais referências na música, eu diria que o Eric Clapton, B.B. King, no blues aqui nacional gosto muito do Blues Etílicos, é uma das principais bandas de blues aí do movimento nacional. Bom, rock nacional dos anos 80, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, gosto muito do Skank, gosto Pink Floyd, Guns N' Roses, Metallica, Led Zeppelin, Beatles, Queen, Dire Straits. Acho que vai por essa linha. E aí a gente pode se passar um dia fazer uma outra live só sobre bandas e estilo musical que eu curto. A última pergunta aqui para a gente encerrar: cerveja ou vinho? Pergunta da nossa amiga Camila.Santos. Camilinha, muito obrigado pela participação. Cerveja ou vinho depende da situação. Eu gosto dos dois, gosto muito de uma cervejinha. Um vinho também vai muito bem agora no frio. Então depende da situação, depende do que a gente vai comer na hora de beber, depende do meu humor. Tem dias que eu tô mais para cerveja, tem dias que eu tô mais para o vinho.
mas não descarto e não desperdiço nenhum dos dois quando posso, tá bom? Então acho que é isso, galera. Acho que já deu para falar um pouquinho aí sobre a minha história, a história da Cão Centrado, algumas curiosidades. Eu vou deixar, lógico, os comentários abertos. Se surgirem mais perguntas, vocês podem mandar. Eventualmente a gente nos conteúdos que a gente fizer, eu posso fazer uma versão 2.0 desse questionário, né? Mas estou muito feliz de inaugurar agora esse canal. Acho que tanto no YouTube quanto no podcast. O podcast é um formato de rádio que, né, já falei o quanto que me encanta. E o YouTube tem uma mágica também muito interessante, porque eu acho que é o primeiro grande canal da internet que trouxe uma linguagem própria, né? Antigamente, né, quando eu comecei a acompanhar o surgimento de sites e Orkut e tudo mais, né? Eu acho que o YouTube é um veículo que é a cara da internet, né? Assim, a linguagem própria, apesar de ser vídeo igual a televisão, enfim, mas tem muita coisa boa. E assim como tem as outras ferramentas que estão surgindo aí, os novos aplicativos, e a galera não para de inventar. Mas eu gosto muito do formato do YouTube, então espero que vocês curtam o nosso canal. Então se inscrevam aí, assinem ativem, né, as notificações, compartilhem, assim como também nosso canal no podcast Cão Centrado no Ar, tá bom? Valeu, galera. A gente vai se falando e vocês vão acompanhar aqui no nosso canal sempre vídeos de treino, conteúdo. A gente vai trazer, a gente está preparando algumas novidades também. Logo vocês vão saber aí. Tamo junto.